Bom dia, glória a Jesus. Creio que se ficássemos por aqui, já não ficávamos mal. Concordam? Se ficássemos por aqui, já não ficávamos mal. Mas eu sei que sempre há uma cereja. Não, e eu creio que a palavra de Deus é para nós, pelo menos onde nos congregamos, neste lugar, nós valorizamos muito, muitíssimo, imenso a palavra de Deus. Os cânticos, o louvor, a adoração são uma expressão da nossa alma, da gratidão que há no nosso coração, e nós sabemos fazê-lo de outra maneira, a não ser quando chegarmos à glória e depois aprendermos a cantá-los de forma diferente. Mas enquanto aqui estivermos, é a forma que nós usamos. Mas a palavra é a maneira que Deus tem ainda para aqueles que ouvem. E eu espero que nós, nesta manhã, tanto para si como para nós que estamos aqui, que a palavra encontre lugar no nosso coração para frutificar. É tudo o que Deus quer. Vamos orar e depois vamos considerar aquilo que Deus tem para nós nesta manhã. Quero agradecer-te, meu Senhor, pelo tempo tão abençoado que já temos tido na Tua presença. Porque quando nós louvamos, quando nós exaltamos o Teu nome, estamos lembrando a Tua fidelidade, a Tua misericórdia, a imensa graça que nos acolheu e que ainda nos acolhe. Por braços tão amorosos que nos envolvem, Senhor. Por isso não é difícil chegarmos à Tua presença. Mas agora estamos num tempo em que, qual Maria, queremos nos sentar aos Teus pés para ouvir a Tua palavra. Senhor, sabemos que dela é que vem o alimento e o sustento mais importante para o nosso coração. Porque, como Tu disseste, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que nesta manhã, Senhor, ela seja o alimento, o sustento, e que acima de tudo, Senhor, pedimos-te também, porque sabemos que essa é a Tua visão, é a maneira como Tu trabalhas, é a maneira como Tu deixaste claramente explícito na mesma palavra, que Tu velas por ela para a fazer cumprir. Que nesta manhã, Senhor, conhecendo a necessidade de cada um daqueles que vai ouvir, que ela venha de encontrar a necessidade, transforme, mude, faça milagre, porque nós acreditamos que Tu és Deus de milagres. Aceita a gratidão do nosso coração, não só pelos que estamos aqui, mas por aqueles que nos assistem, hoje, nesta altura, ou mais logo, ou durante o tempo em que tiverem a oportunidade, Senhor. Faz tudo para a Tua honra, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Queria ler 2 versículos, ou 3 versículos, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 30 até ao 32. E depois já explico, ou pelo menos vou dar o tema daquilo que me proponho, ou daquilo que nos propomos compartilhar nesta manhã. Verso 30 diz: E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Esta escritura tem um contexto. Paulo e Silas, servos de Deus, devido a uma situação que trouxeram de livramento a uma menina que estava endemoninhada, foram encarcerados.
E perto da meia-noite, Paulo e Silas, na cadeia, não lamentavam a sua sorte, nem estavam desapontados com o destino ou com a forma como Deus os estava a tratar, levando-os àquele lugar, onde havia outros reclusos. E perto da meia-noite diz a Bíblia que eles estavam orando e cantando ao Senhor. E aconteceram as coisas de tal maneira que os que estavam presos, porque não era normal, os outros presos escutavam, porque se calhar não era um lugar muito bom para ficar recolhido. E então, perto desta hora, quando começaram a cantar e a louvar, os outros ouviam, e de repente veio um terremoto e os alicerces da prisão foram sacudidos, as portas abriram-se e nesta altura o carcereiro acordou, despertou. Era o único que não estava presente no culto. Ele despertou e quando deu conta, por causa da muita responsabilidade que tinha, porque se houvesse alguma fuga, quem tinha que pagar era o carcereiro. Então, quando ele sentiu que as portas das prisões ou das celas estavam abertas e que provavelmente no seu pensamento, dada a parca luz que havia, ele pensou que os presos tivessem aproveitado a oportunidade daquele pequeno sismo ou grande sismo e então tivessem aproveitado para escapar. Mas, quando ele pensou pôr termo à sua vida, para não ter que prestar contas da vida dos outros, Paulo e Silas disseram para ele, não faças tal, porque todos estamos aqui. E depois surge esta palavra, então, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar. E eu gostava que nesta manhã, neste lugar, pelo menos assim que nos escuta, não sei qual é a sua condição, não sei qual é o seu trajeto de vida, nem aquilo que está a passar, para além daquilo que é comum a todos nós, esta questão do confinamento, esta questão do SARS-CoV-2 que está atacando e que nos vemos obrigados a ficar confinados em casa, mas provavelmente a sua situação ainda é mais difícil, juntando mais isto. Mas digo-lhe, não atente contra a sua própria vida, porque há solução. Quando este homem viu a sua condição em que tinha que prestar contas daqueles presos, se eles tivessem fugido, atentou, quis pôr termo à sua vida, porque não havia mais razão para viver. Hoje há muita gente sofrendo, doenças graves, estão em situação de grande desespero. Não peça a ninguém que o ajude ou o assista na sua morte. Não faça isso. A Bíblia diz que há solução. Quando este homem se viu numa situação de aperto, numa situação em que a sua vida já não valeria mais caso os presos tivessem evadido, ele perguntou o que é necessário que eu faça para me salvar. Os homens não têm solução, mas aqueles que conhecem a palavra, aqueles que vivem com Deus, aqueles que são servos de Deus, têm a resposta. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Tu e a tua casa. E a promessa da palavra de Deus ainda hoje se mantém. Ainda hoje se mantém. E a Bíblia diz que este homem foi salvo e a sua casa também. Porque às vezes nós pensamos que a melhor solução é pormos termo à vida. Pense comigo seriamente. Nós que temos conhecimento daquilo que a Bíblia diz, não sabemos tudo, não temos resposta para tudo, mas pelo menos uma coisa sabemos. Quem sabe
que daqueles que procuram que a sua vida seja tirada de modo assistido, possa depois, na eternidade, não ter mais hipótese. Aliás, não tem. E o sofrimento ainda é pior do que aquele que está a passar aqui. Creia em Jesus. Creia nele. Não estou a dizer no crer, sabe, eu também creio. Porque a Bíblia diz que em Tiago também os demónios creem e estremecem. Eu digo de ter confiança, deposita a sua confiança em Deus. Porque Deus é capaz. Quem lhe deu a vida sabe aquilo que está a passar, sabe as lutas pelas quais está a passar. E Ele tem a solução. Se não quiser resolver, Ele é soberano. Mas garanto-lhe que Ele dá-lhe a graça suficiente, o ânimo e o alento para se manter no seu lugar. Para viver com dignidade. E até para partir com dignidade. Porque há uma esperança gloriosa. Porque se esperamos em Cristo só nesta vida, diz a Bíblia, somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós temos confiança na vida que vivemos. Não é fácil o tempo que estamos a viver. Há algum tempo estava falando com alguns jovens e disse-lhes, há uns anos atrás, quando ministrávamos sobre a questão da vinda do Senhor e dos sinais que antecediam a sua vinda, nunca pensei que estaria a viver numa situação em que quase um ano nos vemos cercados por um inimigo que não vemos, mas Ele sabe onde nós estamos. Não fazia ideia e provavelmente as coisas vão piorar. Aquilo que eu queria falar é aquilo que eu disse. Crê no Senhor Jesus Cristo. Confia. Não é fácil. Garanto-lhe que não é fácil. Mas vale a pena. E já vamos esmiuçar isto um bocadinho mais. Se não estivéssemos em período de confinamento, hoje, pergunto eu, as igrejas estariam mais cheias de fiéis? Provavelmente estavam mais cheias de gente, porque as pessoas têm medo quando estas coisas acontecem. E depois, para um alívio da sua própria consciência, procuram vir à igreja, que não é solução. O abrigar-se, o filiar-se numa igreja, numa comunidade cristã, tenha ela o nome que tiver, não é solução. Pode trazer algum alívio à sua consciência, mas não vai resolver o seu problema espiritual. Não se engane. Não estaria. Estaria mais cheia de gente, provavelmente. Por causa do medo de não serem infectados ou contaminados ou não serem apanhados com esta ou com outra situação qualquer. Mas fiéis são aqueles que estão dispostos a dar a sua vida até ao fim por Jesus. E a Bíblia diz, quando porventura vier o Filho do Homem, achará fidelidade na terra. Achará gente que confie nele. Nós passamos por dificuldades muito grandes. Digo-lhe, a igreja é um lugar, é um abrigo para os cansados. É um hospital para aqueles que estão feridos. A igreja é um lugar onde nós nos refugiamos, é um lugar onde nós crescemos. Não aproveitamos este espaço porque achamos que é muito interessante. É mais quentinho do que estar na rua. Não, porque é aqui, Jesus disse, eu edificarei a minha igreja. Não paredes, não portas, não estruturas, mas compunha por homens e mulheres onde nós vamos crescendo juntos. Não é solução. A igreja não tem solução, mas a igreja faz parte da solução porque sabemos onde está o resultado. A solução é crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo
E se ainda queres abençoar a tua família, és tu o meio pelo qual Deus vai usar para alcançares os teus. Isto é Deus que escreve. Não fui eu, não inventei. Quando eu cheguei, já isto cá estava. Antes de nós termos nascido, já isto cá estava. Desde a eternidade, isto já estava no coração de Deus. O que Deus quis revelar para nós está aqui. Não é a vacina que nos vai imunizar contra o pecado. O mais que pode fazer é contra o SARS-CoV-2. Agora, Jesus é o único. É o único que nos pode ajudar contra o problema do pecado. A consciência do ser humano não se tranquiliza por causa da igreja, seja ela qual for. Sabe que há pessoas que foram, sabe, eu já fui, eu vou mencionar, eu já fui católico, sabe, eu já pratiquei esta e a outra, já fui àquela, já fui à outra, mas não é a solução. Há um texto em Mateus capítulo 18, verso 3 e 4, porque depois eu vou usar um exemplo que eu encontrei. Não, eu não encontrei nada, isso já cá estava. É a forma que nós usamos. 18, 3, 4 de Mateus diz assim: E disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Entenderam? Entendeu? É preciso converter-nos para a questão do reino dos céus. No capítulo 19, nós encontramos uma escritura muito interessante. No verso 16, Jesus falou das crianças, os discípulos não queriam que ele lhes impusesse as mãos nem orasse por eles. Os discípulos repreendiam aqueles que os traziam, mas Jesus disse no verso 14, deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. E depois a história começa com um pormenor muito interessante. E eis que, aproximando-se dele, um jovem, Marcos diz que era um homem, e Lucas diz que era um príncipe. Em que é que ficamos? Não interessa a condição. A condição é, um viu como um homem ainda novo, mas era um homem, mas provavelmente Lucas conhecia, sabia que era uma pessoa distinta, então pôs esse pormenor. Então, era uma pessoa, um adulto novo, e tinha uma certa respeitabilidade no lugar onde vivia. Veio ter com ele e disse-lhe, bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? E ele lhe disse, porque me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele, quais? E Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? E é muito interessante aquilo que ele diz. Muito interessante. É uma coisa que a mim me impressiona. Se fosse eu a ir ter com Jesus, porque não fui, foi ele que me encontrou. Nunca tive uma inclinação para estas coisas de Deus, porque achei que não...
era mais para as pessoas idosas. Então está mesmo na altura que se encaixa em mim. Claro, mas quando o conheci só tinha 22 anos. Mas era novo e achei que essa coisa, sabe, essa coisa de religião, não gosto muito, sabe, há muitas, eu não quero. Não, mas Jesus gosta de si, sim, mas ele nunca andou comigo, nunca o vi, não faço a mínima ideia de quem é. Agora, eu não tinha como justificar, nem tinha argumentos. Este jovem chegou e disse-lhe: o que é que eu posso fazer? A ideia dele não é assim muito certa. Que bem farei para conseguir? E ele disse-lhe: porque é que tu me chamas bom? Agora, se tu queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Eu nunca guardei nenhum, nem sabia. Aliás, sabia porque aprendi de pequenino que havia alguns mandamentos, mas isso era coisa de pôr para trás das costas e prosseguir, porque falhava. Se acertasse num, falhava noutro. Então, se falho num, falho em todos. Mas este tinha tudo bem estruturado. Olha, são estes assim, assim. Na relação que tu tens com os outros, as coisas parece que não estão muito mal. Parece, porque Jesus diz que amarás o teu próximo como a ti mesmo. E eu tenho dúvida, quando ele diz, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade, eu tenho dúvida que ele o fizesse. E eu esclareço já a razão da minha dúvida. Eu esclareço. Que me falta ainda? Ele pensou, já está garantido. Toma nota do meu nome. Escreve aí. Mas não, Jesus disse-lhe: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Mas outra coisa, vem e segue-me. Porque tu não podes acumular as coisas que tens com esta. Tens que dispensar as outras, porque esta é demais. Crer em Jesus é demais. Não é para acumular. Sabes, eu tenho muitos bens, mas também vou à igreja. Também tenho Jesus. Não, Jesus é a regra. O resto são acrescentos. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Como é que este rapaz, este homem, este príncipe, amava os outros como a si mesmo e dizia: o que é que me falta ainda, quando ele não estava disposto a distribuir os seus bens pelos pobres, pelos mais necessitados? Porque é que ele se retirou? Por causa daquilo que Jesus lhe disse. Porque era um homem abastado. O quê? Ficar na miséria. Para depois de seguir eu vejo como é que vocês andam. Nem muda de roupa tem. Tu não tens onde reclinar a cabeça. Fazer isso? Eu não. A Bíblia diz que Jesus o amou. Porque mesmo que a tua decisão seja contrária ao seu amor, Ele continua a amar-te. Mesmo que tu não estejas disposto a renunciar a tudo, por amor a Ele, Ele continua a amar-te. Ama-te sempre, em todo o tempo. Mesmo quando tu pensas que Ele já se esqueceu de ti, não é verdade. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. Jesus disse-lhe duas coisas: vai e depois vem. Porque a nossa vida tem que ser pensada ao pormenor.
Nós não andamos com Jesus por reação. Por isso é que eu no princípio disse, se não houvesse confinamento hoje, as igrejas seriam cheias de fiéis. Há muitas pessoas que é por reação. A vida está aflita, voltam-se para Deus. Alguns queixam-se dele. Se ele fosse bom, não vá por esse caminho. Eu sei que Deus o perdoa porque o está fazendo na sua ignorância. Mas não vá por aí porque Deus está no controle de todas as coisas. Deus cuida daqueles que são dele e daqueles que ainda procura alcançar. Deus tem uma atenção especial consigo, meu amigo, minha amiga. Disse-lhe, vai, faz estas coisas, desfaz-te de tudo aquilo que tu tens. Dá aos pobres. E em troca disto, tu vais ter um tesouro no céu. Onde? Eu quero sentir isso palpável. Eu quero meter as mãos nos bolsos para comprar qualquer coisa e tenho aqui. Eu não quero andar desprovido. Eu tenho no céu. E há livro de cheques, há cartões de crédito, há cartões de débito. Não. Mas a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Se Deus cuida das aves, que não semeiam nem cegam, se Deus cuida daquilo que hoje brilha, e não se esqueçam os namorados e as namoradas, dê uma flor. Não. Faça mais do que isso. Ame. E não maltrate. Amém. Ame. Neste tempo. Não maltrate. Jesus diz, vai, mas depois vem e segue-me. E em Lucas estão as condições que Jesus põe para aqueles que estão dispostos a segui-lo. Estão aqui alguns, não estão? Mesmo que não estivessem, olha, amigo, eu tenho que ser honesto consigo. Eu não vou estar aqui quase a dizer-lhe que viver com Jesus é uma bênção enorme, não temos problemas, não temos dificuldades, aliás, nem envelhecemos. Já viu? Não, isto não conta, isto não é um holograma, não. Isto é mesmo a vida. A nossa vida, uns já estão de cabelos brancos, outros já têm mais dificuldade, outros de outra maneira. Agora, quando Jesus diz, vai, vende tudo quanto tens, vem e segue-me, nós pensamos, não pensa assim. Não é fácil. Note as condições e pondere. Eu rogo-lhe no nome de Jesus que pondere a sua vida, porque não sabe quanto tempo mais vai ter para viver. Considere a sua vida, considere as condições daquilo que Jesus pede de si. A Bíblia diz em Lucas capítulo 14, verso 25, ora, ia com ele uma grande multidão e voltando-se disse, se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Eu ainda tenho pai. Eu ainda tenho mãe, eu não os aborreço. Eu tenho mulher, pela graça de Deus, a minha Misé, que há 40 anos caminhamos juntos. Obrigado. Tenho filhos.
Não tenho irmãs, mas tenho. Tenho irmãos. E ainda tenho que aborrecer a minha própria vida. Não é mais fácil aborrecer a vida dos outros do que me aborrecer a mim mesmo. Mas se não estiver disposto a ir desfazer-se de tudo para pegar nisto, não pode ser meu discípulo. Por isso não vale a pena agregar-se a uma igreja pensando que vai resolver o seu problema. Não, precisa de crer em Jesus. Precisa de lhe dar a sua vida. Precisa de o seguir. Mas o melhor ainda está para vir. Espere. No verso 27 diz o seguinte: não tirando nem vírgula nem ponto, e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Nós pensamos que era só Jesus que tinha que levar. Não era a dele. Só os malfeitores, os pecadores, é que tinham que levar a sua própria cruz. Ele não fez mal nenhum. Na sua boca nunca se achou engano. Sempre foi um homem fora de série. A Bíblia dá testemunho àqueles que tiveram a oportunidade de lidar com ele. Até aquele malfeitor que foi crucificado diz: nem tu temes a Deus estando na mesma condenação. Tu não percebes que estás a pagar por aquilo que tu fizeste. Mas este justo nada fez de mal. E ele levou a sua cruz. Quando a Bíblia diz que nós temos que pegar na nossa cruz, é quando nós aceitamos, quando nós dizemos: Jesus, eu dou-te a minha vida, pegamos numa cruz e estamos caminhando com ela até a nossa morte, onde vamos ser crucificados diariamente. Por isso é que muitos não estão dispostos a deixar tudo. Mas eu louvo a Deus porque aqueles que vivem na igreja é gente de coragem, é gente que usou de determinação, sabe o que quer, escolheu o melhor da vida. Amém. Não é gente temerosa, não é gente com medo de fugir do inferno, porque é mais difícil pegar nesta cruz do que estar a levar uma em que um dia nos vamos perder e que não tem graça nenhuma, que a vida fica sem sabor, sem sentido. Assim estamos lutando. E sabemos que quando não podemos carregar com ela, nem sabemos se é Ele que pega nela, se é Ele que pega em nós dois e nos leva. Aliás, somos tantos e a sua mão é tão grande que os nomes estão lá escritos. E Ele pega, é capaz de pegar em todos ao mesmo tempo. Quando tu não podes, Ele pode. Amigo, eu disse que não o ia enganar. Se quer ser um discípulo de Jesus, tem que estar disposto a aborrecer a sua própria vida, a tomar cada dia. Não é só ao domingo, à segunda, à terça, depois os outros tiram uma folga. Não, todos os dias, todas as horas. Somos reputados como ovelhas para o matador, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Ainda continua, porque não termina. Pensava que já acabava aqui. Não, há mais. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Por isso eu aprecio aqueles que comigo caminham nesta senda gloriosa. Pensava que era fácil. Não. Não se esqueça que custou a vida do Filho de Deus. Isto é o que está posto para nós. E eu olho para aquele mancebo, para aquele jovem, para aquele homem, para aquele príncipe que chegou, eu nem digo vaidoso, vinha inchado.
E eu não sei se ele usou de bajulação dizendo, bom mestre. Porque os fariseus e os saduceus então o vosso mestre, este não, bom mestre. Percebem? Parece que há ali uma... Porquê é que me chamas bom? Ele diz, o que é que eu posso fazer de bem? Porque eu já faço. Tu dizes, eu tenho feito desde a minha mocidade, mas não és capaz de abrir mão para dar aos pobres? Há expressões que nós usamos noutros lugares, mas não aqui. Conversa. Ser discípulo de Jesus é duro. E não pode ser de qualquer maneira. Porque a Bíblia diz, qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer contas para ver se tem com que, para que os outros não digam, olha, começou e não acabou. E quem é o rei que está para ir à guerra e vê que há um exército que tem maior número do que ele tem e não manda mensageiros a pedir condições de paz porque ele sabe que não aguenta? Decisões destas, meu amigo, minha amiga, são tomadas na seriedade, não na reação daquilo que houve. Reagimos à palavra, mas pensamos, será que vale a pena? Será que aquilo que eu estou a ouvir é mesmo verdade? Será que eu tenho que me entregar completamente nas mãos de Deus e esperar na graça dele? E será, pergunta você, que se eu entregar a minha vida a Jesus, eu já vou estar livre deste problema do Covid? Está. Está. Porque Jesus está em primeiro. E depois está o Covid. E se Deus permitir que este amigo ou esta amiga o leve para estar com ele, o que é que lhe parece? Eu já perdi amigos meus por causa desta pandemia. Homens com quem eu aprendi. Homens que eu amei, que eram meus companheiros de viagem. Mas Jesus decidiu que era a altura melhor para os levar. Quem sou eu para pôr em causa o seu amor, a sua graça, a sua amizade, o seu carinho, a sua atenção, a sua afeição por mim, quando Deus permite? Olha, querido, este é o tempo para tu vires, eu vou mandar isto para que... Outros partem de outra maneira, mas se Deus quer enriquecer, embelezar a sua glória, porque um dia vamos para lá. Agora, como é, não sei, mas o importante é que vamos. Não estamos livres. Não estamos livres, mas sabemos que estamos guardados, porque Ele é poderoso para nos guardar. As pessoas vivem na esperança de que alguma coisa, pelo menos neste aspecto, que a vacina vá solucionar. E alguns até se atropelam, mas acho que só eu é que sei isto. Alguns tomam o lugar dos outros, porque eu não quero morrer. E no Canadá houve um homem abastado e juntamente com a sua esposa eram multimilionários, vestiram-se como pobres de farrapos para serem vacinados, para ver se escapavam. São capazes de ir a atravessar uma rua e morrer. Não se faz. Deus guarda aqueles que são dele. Jó passou muita dificuldade. Grande dificuldade, mas a Bíblia diz no fim do capítulo, no fim do seu livro, que Deus mudou o cativeiro de Jó e deu-lhe outro tanto em mais do que aquilo que tinha. Um homem chamado Saulo de Tarso, que perseguia a igreja, foi salvo. Um dia clama, Senhor, se é possível, tira de mim este espinho que me... E Deus responde,
Claro, Paulo, eu pensei que nunca mais ias pedir, mas eu não vou fazer isso, porque a minha graça te basta. Deixe-me dizer-lhe uma coisa assim, meu amigo, porque aqui nós ouvimos bem. Um dia desses eu estava a pensar sobre a situação, sobre essas situações que nós vivemos, porque o Evangelho é atual, mais atual que o jornal que nós vamos ler hoje, porque são notícias de ontem. Isto está atual. Jesus, no capítulo 17 de Mateus, diz que escolheu Pedro, Tiago e João para subirem com ele ao monte e eles viram a sua glória, a sua majestade, porque se transfigurou diante deles. No capítulo 26, Jesus chamou os discípulos para irem a um jardim que era prensa de azeite, Getsemane. Venham comigo. Depois de terem tomado a ceia, vamos aproveitar para... Vamos até lá. Provavelmente era um lugar que ele conhecia e onde passava muito tempo com os seus discípulos ensinando-os. Deixou alguns, chamou Pedro, Tiago e João para que ficassem mais perto dele e abriu o coração dele e disse: sabem, a minha alma está angustiada até à morte. Estou em pavor. Estou apavorado. Diz a Bíblia. Confira. Está lá. Sabe porquê? Porque Jesus sabia que a sua hora era chegada e tinha que ir à cruz. Qual é a sua dificuldade de se desprender daquelas coisas que acha que são tão importantes? Que digo-lhe, nem as vai aproveitar aqui. Acaba por morrer e nem as aproveita aqui porque está acumulando. Jesus deixou a sua glória, tornou-se um homem, tornou-se um servo, humilhou-se, foi obediente até à morte e morte de cruz, mas era doloroso e na carne ele sentiu que precisava de algum consolo humano, que houvesse amigos que estivessem ali com ele, soubessem o doloroso que lhe estava a ser. E foi orar: Pai, se é possível, passa de mim este cálice. 3 vezes orou assim. Mas não se faça a minha vontade, mas a tua. Ser salvo é ser corajoso. Está determinado a chegar ao fim. Muitas vezes sentimos que as forças nos faltam, que já não somos capazes de prosseguir. Ganhem ânimo, porque nós temos que olhar para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Por isso é que nós precisamos de crer nele. E orou 3 vezes. Na primeira vez veio ter com eles e notou que os discípulos não estavam lá. Porque quando a dor é grande, há muitos como não conseguem consolar, escapam-se. E na última vez que Jesus orou, um dos evangelhos diz que o seu suor se converteu em gotas de sangue. Tal era a angústia. Por favor, não me levem lá. Tal era a angústia do meu Salvador. Pense na sua vida quando passar dificuldade. Assim aí em casa, mesmo na dor mais atroz, na circunstância mais difícil, confie em Deus. Ponha a sua esperança em Deus, porque não vai desapontar. Não vai desapontar. E esta palavra de Mateus, eu volto lá e vou terminar. No verso 22 disse: e o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste,
porque possuía muitas propriedades. Ou Jesus, ou o resto. Agora conosco, nós poucos que aqui estamos, contigo também faria. Vale a pena, Jesus? Por Ele tudo? Será que Ele pode contar conosco tudo? Mesmo quando faltem a força, estejamos em fraqueza, mesmo quando os nossos cabelos já começam a ficar brancos, vamos nos aguentar? Diz a Bíblia. Agora depois, mais tarde, dizem os discípulos. Os discípulos ouviram isso, admiraram-se e dizendo: Senhor, quem poderá então salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens tudo é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, diz o verso 27, e nós que deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? E Jesus diz: e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá... Não, desculpe. Receberá 100 vezes tanto. Quer dizer, se eu deixar um pai, vou receber 100 pais? Se eu deixar 100 irmãos, vou receber 100 irmãos? Já conheci mais de uns miles. E herdará o quê? Herdará o quê? A vida eterna. E nós que deixamos tudo, o que é que nós vamos receber? O que é que nós vamos ganhar com isso? Nesta vida, 100 vezes mais. Para além, desculpem só meter este pormenor, que eu sei que não é importante. Para além do tesouro que temos no céu, aqui recebemos 100 vezes mais e, por fim, a vida eterna. Significa que há uma certeza que quando partirmos daqui, vamos estar com Ele. Senhor, obrigado por aquilo que Tu podes fazer através da Tua palavra. Tivemos a possibilidade de a semear, mas és Tu que vais fazer o trabalho mais importante, porque nós não somos capazes. Senhor, eu lembro-me que a Tua vontade é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. A minha nação, o meu povo, o nosso povo, a nossa nação, precisa de ouvir esta palavra, pregada todos os dias, em todo lugar, Senhor. Para que haja muitos que estejam dispostos a renunciar a tudo por amor a Ti, por amor ao Evangelho. Senhor, eu oro para que aqueles que são Teus Tu guardes, para que aqueles que estão em sofrimento e em dificuldade Tu consoles. Tragas ânimo àqueles que estão, Senhor, desfalecendo. E faz a Tua obra, porque a Tua obra é perfeita em cada coração. No nome de Jesus. Amém.